Não existe, Érica, você abrir uma empresa para todo mundo. Quem quer atingir todo mundo acaba atingindo ninguém. Fala, comandantes! Vamos dar início ao nosso terceiro PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla. Eu sou Fábio Calazans e vocês devem estar aí encalputados, né? O PFcast não era FluxoCast. Bom, pessoal, nós temos um projeto, né? A iniciativa PEF, que é Pequenas Empresas que Funcionam, ela é uma caixa muito grande e dentro dessa caixa grande existem outras caixinhas pequenas, né? Dentro desse projeto, um dos projetos é o FluxoCast, que ele vende um produto da gente, que é o Fluxo Ativo, onde a gente ensina os micro e pequenos empresários a vender através da internet, através do tráfego pago. E aí nós achamos mais interessante chamar o podcast de PFcast, porque vai englobar todo o nosso projeto e não apenas uma caixinha, uma subcaixinha, na verdade, né? Não apenas um único produto. Então, a partir de hoje, o FluxoCast passa a ser PFcast e está aí explicado para o nosso público, né? Para essa galera maravilhosa que nos acompanha. Isso aí, isso mesmo. Mudanças são necessárias, né? A gente vai ajustando aí conforme vai conhecendo o nosso produto melhor. E hoje, Fábio, a gente vai falar de como abrir a minha primeira empresa, né? Foi um questionamento que a gente teve de um dos nossos seguidores. E aí, Fábio, como é que eu faço para abrir minha primeira empresa? Estou iniciando agora, me dê uma ajuda aí. É um tema muito, muito, muito interessante e instigante, né, para mim. Porque assim, esse seguidor, Érica, ele não está sozinho. Sim. Porque quase a metade da população brasileira, ela sonha em abrir o seu próprio negócio. Para ser mais específico, usando aí o gatilho mental da especificidade, para ser mais específico, 46% da população brasileira, ela sonha em ter o seu próprio negócio. E um fato bastante interessante, Érica, é que o empreendedorismo, ele tem atraído as pessoas com o maior grau de escolaridade do país e hoje é o terceiro maior sonho da população brasileira. Sabia disso? Não. Esses dados, eles não são meus, tá? Quem fala isso é o Sebrae, tá, pessoal? São dados do Sebrae, dados atuais de 2022. Mas para responder essa pergunta sua, Érica, eu vou antes falar um pouco de como é que as pessoas abrem as suas empresas. Hoje existem aí basicamente 3 motivos pelo qual as pessoas abrem as suas empresas. As pessoas abrem as empresas por necessidade, as pessoas abrem as suas empresas por oportunidade, ou as pessoas abrem as suas empresas por propósito. Eu, por sinal, já abri as empresas através das 3 formas, tá? Por necessidade, por oportunidade e por propósito também. Vamos lá. Quando é que o cara abre a empresa por necessidade? Vamos supor que eu dei o exemplo de uma sacoleira, né? Eu acho que foi no podcast passado, no podcast 2. Então, de repente, você é uma mãe de família, mãe solteira, muito comum hoje em dia. Inclusive, a gente vê os dados aí que nós estamos passando por recordes, né, de separações, de divórcios, é uma coisa muito triste. E tem uma galera aí querendo desfazer a ideia da família tradicional. Eu não quero entrar aqui no âmbito político, não é o objetivo do podcast, obviamente, mas é só uma ênfase em relação a isso para a gente ter cuidado, né? Então, imagina que você é uma mãe solteira e estava trabalhando até então e ficou desempregada, certo? E aí você tirou um dinheirinho ali das contas, né? Enfim. E aí você decidiu, bicho, eu não vou ficar parada. Eu nem tenho essa opção, muitas vezes, né, de ficar parada, porque você tem 2 filhos, a bola tem que ir para frente, meu amigo. Então você decide empreender. Você pega aquele dinheirinho ali, vai lá em Caruaru, compra um monte de roupa e vem vender, tá?
Então você está abrindo ali um negócio por necessidade. Você precisa de se enquadrar em uma atividade. Você precisa gerar receita, gerar renda para sua família, senão a sua família vai passar necessidade. A minha mãe, lá no início, quando ela vendia diversas coisas na feira pública, entre elas a principal feijão verde, ela empreendia por necessidade. Tá? Então é isso, empreender por necessidade é quando você tem de fato a necessidade de empreender. Não é a forma mais adequada, não é a forma que eu indico para você empreender, mas a maioria das empresas, elas nascem assim, através de alguém que empreendeu por necessidade. A segunda forma é você empreender por oportunidade. Nessa aí você vislumbra uma oportunidade ou surge uma oportunidade. Você, por exemplo, eu costumo dizer que o empreendedor de sucesso é aquele que resolve o problema das pessoas. Então você enxergou que um grupo de pessoas ali tinha um problema e você se dispôs a resolver. E aí você abriu uma empresa para resolver esse problema. Você está abrindo por oportunidade. Ou você, sei lá, aparece em uma usina, a gente tem muitas usinas aqui, a oportunidade de você agregar um carro na usina. Então um colega seu diz, bicho, a gente está precisando de uma van lá na usina para transportar os trabalhadores e não tem ninguém que se dispôs. Você, peraí, eu vou comprar uma van e vou lá agregar na usina e vou... Cria-se ali uma empresa, entra com uma van, depois você está com 2, com 3, a mesma coisa alugando equipamento, né? Então assim, dessa forma você está abrindo a sua empresa por uma oportunidade. Por incrível que pareça, as empresas que surgem por oportunidade, uma das características principais é a organização. Então você se organiza mais para abrir uma empresa por oportunidade, você senta, você faz um planejamento, você vislumbra o futuro, você de repente já traça ali um passo a passo, você já sabe onde quer chegar. Então uma das melhores formas de você abrir um negócio é por oportunidade. E a terceira é você empreender por propósito. Por exemplo, eu estou criando um curso voltado para os micro e pequenos empreendedores, certo? Eu gosto de dar aula, eu comecei a minha vida profissional lecionando, dando aula, então é muito bom para mim. Dar aula é uma satisfação muito grande. Quando eu começo, eu não quero mais parar. Então, com esse curso eu estou empreendendo por propósito, certo? Sabe aquela coisa, Érica, que você faria sem necessariamente precisar receber para isso? Então, você gosta tanto de fazer aquilo que se você não recebesse nada para fazer, muitas vezes você paga para fazer, tipo um hobby, né? Muitos dos hobbies você gasta dinheiro para fazer. Então, quando você sentir isso, é porque você está empreendendo por propósito. Então, eu já passei aí pelas 3 esferas do empreendedorismo, tá? Sabendo disso, né, de que forma você vai empreender, o próximo passo é você tentar entender qual o porte da empresa que você quer abrir, né? Porque a depender de como você vai começar, você pode abrir como um MEI, ou de repente o que você quer não se enquadra como um MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Qual a característica do MEI? Você pode faturar até R$81 mil anual. Deu, dá para segurar. Você pode faturar até R$81 mil anual e ter um único funcionário. Então, se a atividade que você vai exercer se enquadra no MEI, eu indico que você comece pelo MEI, tá? Por quê? Porque o MEI você paga apenas uma taxa mensal de pouco mais de R$50 e você vai conseguir estar segurando ali uma pessoa, conseguir fichar legalmente uma pessoa, você também vai estar contribuindo para o INSS. Então assim, eu nunca recomendo que você comece o seu negócio totalmente na informalidade, tá? Se você não sabe como abrir um MEI, cara, existem N vídeos no YouTube,
ensinando como você abre o MEI, e você também pode pedir ajuda de um contador, tá? Eu tenho certeza que o contador, se o escritório, né, ou se o contador, se mora em uma pequena cidade, com um contador gente boa, de responsa, ele nem vai cobrar para abrir um MEI para você. Se ele for um cara de visão, principalmente, porque ele vai pensar o quê? Esse cara hoje está abrindo um MEI, amanhã ele pode virar um IME, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, assim, é muito simples o processo e você abre uma boa. Se você não se enquadrar em MEI, você pode abrir uma ME, que é uma microempresa. A ME, você pode faturar anualmente até R$360 mil e você ainda pode ter uma quantidade de 9 funcionários, tá bom? Então, R$360 mil por ano e 9 funcionários. Se você for comércio ou se você prestar serviços, se você for uma indústria, ou seja, se você tiver uma fábrica, se você fabricar alguma coisa, você pode ter até 19 funcionários, tá? Óbvio que a forma de tributação, né, as responsabilidades vão mudar. Se você for MEI, você tem uma tributação. Se você for ME, você tem outra tributação. Você precisa ter declarações anuais, tanto no MEI quanto na microempresa. Só que no MEI é tudo muito simples. Na ME você já precisa obrigatoriamente de um contador, tá? Na MEI não precisa, mas na ME você precisa, porque o contador ele vai lhe dar todo esse suporte fiscal, né? Então, depois disso nós vamos para as empresas de pequeno porte, que a gente chama de EPP. Nesse caso, é quando você fatura de 360 mil a 4,8 milhões. Se você pretende faturar de 360 mil a 4,8 milhões por ano, você vai se enquadrar em uma EPP, ou Empresa de Pequeno Porte. Tá bom? Nesse caso, você tem direito de ter de 10 a 49 funcionários, se for comércio ou se for serviços, tá bom? Depois da empresa de pequeno porte, você vai ter as empresas de médio porte, e aí faturamento acima de 4,8 milhões, que vai até 300 milhões, e acima de 300 milhões você tem uma empresa de grande porte. Nós estamos falando aqui sobre as micro e pequenas empresas, tanto é que esse é o nosso foco, tá? Então nós ficamos entre MEI, ME, que é a microempresa, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte, com faturamento anual de até 4,8 milhões. Eu acredito que, eu acho que deve estar se questionando, mas como é que eu vou saber quanto que eu vou faturar aí? Existe algum plano de negócio que você faz antes para ver, identificar o faturamento aí, para ver qual vai se adequar mais, né, ao seu tipo de negócio? Exatamente. Depois que você meio que se enquadrar em quanto você pensa em faturar, você parte para uma coisa que nós chamamos exatamente de plano de negócio. O que é um plano de negócio? O plano de negócio é um documento onde você vai traçar por escrito, né, traçar os seus objetivos e quais os caminhos que você vai seguir para chegar até esse objetivo. Aí eu deixo um alerta, tá? Não deixa um plano de negócio barrar o teu sonho. O que acontece? Eu vou contar uma breve história, não vou me estender muito, tá? De um colega meu que não abriu negócio quando ele viu o plano de negócio. Então, assim, ele tinha um certo recurso, ele tinha a ideia do negócio e foi para uma instituição fazer um plano de negócio. Quando ele recebeu o plano de negócio, então ele recebeu ali um documento com quase 20 páginas, tá? Onde tinha muitas burocracias, o valor que ele tinha que investir era muito maior do que ele tinha disponível, e aquilo ali, o plano de negócio, ele acabou desestimulando esse colega meu, e ele disse: Fábio, quando eu vi esse plano de negócio, eu acabei me desestimulando. O que é que eu indico? Cara, eu já contei a história de como eu abri a minha primeira empresa e foi o início de tudo. Se eu fosse
fazer um plano de negócio mirabuloso igual esse para abrir a minha primeira empresa, eu não teria aberto. Porque alguns planos de negócios, eles são de fato mirabolantes. E aí você acaba sendo desestimulado porque foge muito da realidade do que você tem naquele momento, tá? O empreendedor, a maioria das empresas grandes que eu admiro, né, ou os empreendedores que eu admiro, sabe como aconteceu o negócio deles? Praticamente eles pularam de paraquedas sem o paraquedas e foram montando o paraquedas durante a descida. Claro, é o indicado que se faça? Não. Acho que no mínimo você deveria ter um planejamento básico aí, né? Ter mais ou menos uma noção do caminho a trilhar, né? Sim, sim. Quanto mais dados você tiver, quanto mais informações, para minimizar as chances de erro, para minimizar as chances de você perder dinheiro, é muito bom. O que eu quero dizer aqui, o meu alerta é: não deixa o plano de negócio mirabolante acabar com o seu sonho. E ao mesmo tempo, não começa um negócio sem ter o mínimo necessário ali de planejamento, tá bom? Tem uma frase que o meu pai dizia que nada dá certo se você começar errado, tá? Então, começar sem a estrutura suficiente que um plano de negócio mostra, não é dizer que você está começando errado, é dizer que você está começando com o que você tem e que você vai construindo tudo aquilo ali ao decorrer do caminho, certo? O importante é você não esquecer de construir, né? É você começar e ficar sempre naquela mesma situação. Então você precisa, obviamente, correr atrás de estar estruturando a sua empresa e de estar começando. Agora, eu vou empreender, não tenho dinheiro nenhum e vou precisar buscar recursos, aí sim, aí o seu plano de negócio ele precisa ser mirabolante, ele precisa ser impecável, porque quando você vai buscar recurso para apostar no seu negócio, para investir no seu negócio, a outra pessoa precisa desse documento para estar respaldada de que você planejou todos os passos, porque você iria investir em um negócio que vai começar agora, mas ele não tem organização nenhuma, ele não tem um mapa ali a ser seguido, ninguém ia investir dessa forma. Então, se você vai buscar investimento, beleza, você precisa de um plano de negócio mirabolante. Se você não vai, você tem um recurso, eu recomendo que você faça uma coisa que nós chamamos, Érica, que é modelo de negócio, certo? O modelo de negócio é um documento mais simples, onde você vai responder algumas questões, que eu digo sempre, que é 3 qual, 1 para e 1 como. Como assim, Fábio? 3 qual, 1 para e 1 como. São perguntas que você vai responder nesse modelo de negócio. Alguma pergunta? Mas teria alguma coisa assim fundamental que você teria que de fato saber antes de investir aí o seu dinheiro no momento de abrir essa empresa ou não? Tipo, o plano de negócio é um documento bem extenso, né? Ele detalha os passos, a possibilidade do sim, do não e todo um trabalho lá. Mas existem algumas coisas que são fundamentais e importantes que você saiba antes de abrir uma empresa. Eu acho que se enquadraria nesse aí para... Olha, um plano de negócio, ele deve responder, deve conter, na verdade, alguns questionamentos básicos, que é a ideia principal do teu produto, o público que você deseja atingir, o mercado em que a sua empresa vai atuar, as soluções que o negócio pretende oferecer e os objetivos que você quer alcançar com o seu negócio. Então, respondendo essas questões aí, eu tenho certeza que você vai ser bastante assertivo no teu empreendimento, certo? E um modelo de negócio é como se ele fosse um resumo do plano de negócio, tá? Ele não é tão... não é um documento tão minucioso quanto o plano de negócio,
mas ele lhe dá aí um norte para que você consiga começar a andar, consiga começar o seu negócio, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu disse 3 qual, um para e um como. Quais são esses? Quais são os 3 qual? Qual proposta de valor do seu negócio? Qual valor do investimento e qual projeção de receita? São os 3 qual. O para é para quem? Para quem você vai fazer o seu negócio? Qual é o seu público-alvo, né? E o como é como colocar em prática. Então responde esses 3 qual. Um para e um como, que você vai estar aí num caminho bem interessante. Vamos lá, deixa eu só tentar detalhar um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui. Qual proposta de valor? Fábio, o que é uma proposta de valor? Uma proposta de valor é o que o seu negócio vai oferecer para as pessoas, certo? Então, eu vou abrir uma panificação e a minha panificação vai ter o melhor pão francês da cidade, certo? Então, isso é uma proposta de valor. Você precisa externar isso para o seu público, para o seu cliente. Além de ter o melhor pão da cidade, a minha panificação ela vai fazer entrega, ela vai ter um delivery. Então, você liga na nossa panificação e uma pessoa vai entregar as suas compras, os seus pães, os seus ovos, o queijo, a manteiga na sua casa. Então, você tem um serviço diferenciado e isso é uma proposta de valor, isso que você precisa externar. Eu lembro que no interior, né, a gente fala da cidade do interior, ainda existe aquele cara que passa de bicicleta vendendo com uma cesta de pão, vendendo pão pela porta, tá? Você pode acabar com isso aí, economizando um colaborador e vender o seu pãozinho por delivery. O cara pede, disponibiliza um número do WhatsApp, faz obviamente um anúncio online, o cara para a sua região, para o seu bairro que você atende, você consegue fazer um anúncio online só para o bairro onde a sua panificação está localizada. Ou seja, você vai atender toda aquela região, a galera pedindo pelo WhatsApp e você fazendo a entrega. Então, assim, ou você pode atender toda a sua cidade também. Eu acho interessante porque às vezes a gente já morou no interior, né? E quando passava que você ia até a porta para comprar o pão, pô, já não estava mais lá. Então, nesse serviço aí, trabalhando isso aí, você tem mais chance de conseguir mais pessoas, né? Então, isso é a proposta de valor. Você mostra para o seu cliente o que você traz de benefício para ele e muitas vezes o que diferencia a sua empresa dos concorrentes, tá? O outro qual o valor do investimento. Então, obviamente, uma coisa primordial é quanto é que eu tenho para investir, né, nesse negócio que eu vou criar, que eu vou abrir, né, que eu vou idealizar. Será que esse valor, sendo realista, será que esse valor ele é suficiente? Tá? Então, eu tenho 10 mil reais e quero abrir um supermercado, não existe, né? Então, o que você quer abrir, ele está muito delimitado com o valor que você tem para abrir. Existem formas de você buscar recursos, existem. Você pode entrar com um sócio, tá? E a gente pode fazer um vídeo só falando sobre sociedade, inclusive eu posso trazer um dos meus sócios aqui para a gente conversar. E a gente tentar quebrar o paradigma de que sociedade é ruim, né? Porque muita gente tem medo de começar uma empresa com sociedade achando que sociedade é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Você, abrindo a sociedade, você minimiza primeira coisa, o seu capital. Minimizando o seu capital ali de entrada, você minimiza o risco de perder mais dinheiro. Imagina que eu vou abrir um negócio de 200 mil e eu vou com um sócio. Eu coloco 100 e o cara coloca 100. O negócio deu errado, eu perdi 100 e ele 100. Agora, se eu for sozinho com 200 e o negócio deu errado, eu perdi 200. Entendeu? Então, assim, existem vários pontos bons e vários pontos ruins em uma sociedade e a gente pode debater sobre isso em um outro podcast. Bob Esponja, anota aí que pode ser tema de um outro podcast. E é a galera que nos ouve, né, e nos vê aqui no YouTube, comenta aí embaixo se seria interessante a gente trazer um podcast falando sobre isso. E eu já vou pedir, né, para que vocês se inscrevam no canal, sigam
Fábio Calazans no Instagram, siga a Érica também no Instagram. E deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha esses conteúdos com quem você acha que precisa ouvir, tá? Como a gente diz, a nossa missão aqui é transformar a vida das micro e pequenas empresas. E se uma pessoa sair transformada desse podcast, nós alcançamos aí o nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá. O valor do investimento, o outro qual foi? Qual a projeção de receita? Então, óbvio, um negócio é um investimento, né? Um negócio pode ser ali uma máquina de fazer dinheiro, certo? Eu coloco tanto, vou regar e quero que do outro lado saia tanto. Ninguém abre um negócio pensando em não multiplicar o seu valor, o seu dinheiro investido. Todo mundo abre um negócio para ganhar dinheiro. Então, quanto é que eu espero faturar com aquele negócio? Estou investindo 100 mil e quero faturar quanto por mês, né? Até eu conseguir o retorno do capital investido. Então, assim, precisa ter isso claro na sua mente, porque a partir desse valor, com quanto você deseja faturar, que você vai traçar suas metas, que você vai sentar com seus colaboradores e vai alinhar todos esses números para que vocês juntos consigam correr atrás de bater essas metas, de bater esse faturamento. Aí falamos dos 3 quais, tá? Vamos agora para quem, que é crucial. Para quem é o seu negócio? Quando eu digo para quem é o seu negócio, eu estou falando quem é o seu público-alvo. Então, existem aí N empresas que não sabe qual o seu público-alvo ou nunca definiu o seu público-alvo. Nós temos um vídeo sobre público-alvo e no vídeo lá no YouTube, vou pedir para o diretor Bob Esponja colocar ali a descrição do vídeo, a gente ensina como você define o seu público-alvo. Isso é muito importante, porque você definindo o seu público-alvo, você consegue direcionar a sua comunicação para o seu público-alvo. Você muda toda a comunicação da sua empresa. Então, para quem é que você está abrindo essa empresa? Não existe, Érica, você abrir uma empresa para todo mundo. Quem quer atingir todo mundo acaba atingindo ninguém, porque você se dispersa no meio das outras empresas, você se dispersa nesse mundo enorme que nós estamos, tá bom? Então você precisa saber quem você quer atingir e adequar a sua comunicação para esse público. E o como como colocar tudo isso em prática, que é a parte mais difícil, né? Sentar, planejar, colocar valores que você tem, colocar valores que você quer atingir. Isso é muito fácil. Agora, meu irmão, colocar tudo isso em prática que é o mais difícil, né? No entanto, é a etapa primordial, porque se você ficar só no planejamento, lembra que eu disse que um amigo meu perdeu o sonho porque ele parou no planejamento, ele parou no plano de negócio. Tá? Ele olhou para o plano de negócio e viu, bicho, é muita coisa, não dá não para mim. Então, assim, senta, responda essas questões, vê se realmente é viável para você isso e coloque em prática, que é o mais importante. Muito bacana, Fábio. Eu acho que é primordial, né, saber dessas informações aí para quem está abrindo a sua primeira empresa, vai iniciar aí. Mas aqui, deixa aqui uma dica, qual seria a dica, a mensagem final aqui para a gente finalizar para os nossos comandantes aí que estão nos ouvindo. Eu deixaria algumas dicas, na verdade, Érica. Comandantes, são dicas muito importantes para você que quer começar a empreender, que quer abrir o seu primeiro negócio. Primeira dica, não desista com os primeiros obstáculos. Você vai ter frustrações, tá? Cara, uma coisa é certa, vai abrir um negócio, você vai ter frustrações. Então já vá sabendo, comandante, já vá com sangue no olho, porque ser empresário no Brasil não é fácil, né? Nós temos um excesso muito grande de burocracias, nós não temos incentivo nem do Estado, nem do município, nem da federação. Então,
Então, assim, você precisa se transformar em 1000 pessoas em um, então não é fácil, tá? Não entre no mundo de fantasias de que você vai abrir um negócio, você vai ficar rico da noite para o dia, você não vai trabalhar, você vai viver viajando, você não vai na empresa, enfim. Não é fácil empreender, e empreender no Brasil em específico não é fácil, mas é gratificante. Então, já vai sabendo. Primeira dica, é certo, você vai ter frustrações, beleza? Segunda dica, analise o seu perfil. Porque a maioria dos donos de pequena empresa, ele abre um negócio sem analisar como será a rotina dele naquele negócio. Por exemplo, se você não gosta de acordar cedo, como eu dei o exemplo da panificação, se você não gosta de acordar cedo, você não vai abrir uma panificação. Concorda comigo? O cara que tem uma panificação, geralmente a panificação ela abre muito cedo. Ou se o cara for o padeiro, principalmente o padeiro madruga, ele acorda antes do galo, né? Se ele for colocar a mão na massa no início, for fazer os pães, enfim, precisa acordar muito cedo. Então, você precisa analisar qual o perfil do negócio que você está abrindo e qual o seu perfil para ver se vai casar as duas coisas ali. Eu digo sempre, se você abrir um negócio que você gosta de fazer, a melhor coisa a se pensar. Você vai trabalhar com o que você gosta, então você já vai ter facilidades ali no início. Uma outra coisa não abra uma empresa se você for um péssimo funcionário. Cara, se você é um péssimo funcionário, muito provavelmente você será um péssimo patrão. Se você não cumpre horários, se você não cumpre com suas promessas, se você não gosta de lidar com pessoas, se você não gosta de trabalhar duro, e trabalhar duro é diferente, vou repetir, trabalhar duro é diferente de trabalhar burro, tá? Quando eu digo trabalhar duro, não é trabalhar de forma burra. Então, se você não gosta de trabalhar duro, você vai ser um péssimo empresário. Então, se transforme primeiro em um ótimo empregado para depois ser um ótimo empresário, ser um ótimo patrão. É uma outra dica. Outra dica, reúna a maior quantidade de informações possíveis sobre o negócio que você vai abrir. Então você precisa estudar a fundo esse negócio. Se você não for da área, tiver um amigo que já empreende ou conhecido, cara, vai na loja do cara, faz um benchmark, ou seja, conhece a loja do cara, conversa com o cara, entende ali o dia a dia daquele negócio, entendeu? Para você depois ir abrir o seu. Se tiver a oportunidade, trabalha um pouco naquele negócio, trabalha ali uns 3 meses naquele negócio, pede para trabalhar de graça para o cara, para você entender o negócio, entender a dinâmica daquele negócio, para depois você abrir o seu próprio negócio, tá bom? Uma outra dica, coloque a mão na massa. Depois de todas essas análises, depois de todos esses planejamentos, só vá, tá? Não tenha medo, não se esbarre nas dificuldades. E eu vou deixar aqui uma dica bônus para vocês, que é a dica de ouro, certo? Qual é essa dica de ouro? Entre com um diferencial, certo? Seja um empreendedor de verdade. Comandantes, existe uma diferença sutil, que não é nem tão sutil assim, entre empresário e empreendedor. E as pessoas confundem e pensam que é a mesma coisa. E eu vou falar para vocês de forma resumida, tá? O empresário é aquele cara que abre um negócio em um determinado segmento tradicional, por exemplo, segmento de farmácia. Você abre uma farmácia e você vai ser empresário, dono daquela farmácia, e aquela farmácia é apenas mais uma de tantas outras que existem na sua cidade. É mais do mesmo. Né? É mais do mesmo. Você está sendo empresário. O empreendedor não, cara. O empreendedor é um cara criativo. O empreendedor, ele tem um quê de inovação. Então ele quer chegar com o negócio dele para quebrar paradigmas. Ele vem trazendo inovações, ele traz uma novidade, traz uma coisa nova. Por exemplo, quando eu abri a farmácia Inove Farma, o nosso diferencial qual era?
Farmácia 24 horas. Nós somos ousados ao ponto de, em uma cidade do interior, com pouco mais de 65 mil habitantes, abrir uma farmácia 24 horas. Então, assim, esse era o nosso diferencial e colou muito bem. Vai abrir o teu negócio, tenha um diferencial. Estude os teus concorrentes e faça o que eles não estão fazendo. Muito provavelmente, Érica, do negócio que você vai abrir, você já experimentou. Cara, você vai abrir uma panificação, você já comeu pão. Você já foi em alguma panificação, você viu como é o atendimento. Você vai abrir uma farmácia, você já usou o delivery de uma farmácia, você já foi em uma farmácia. Você vai abrir um material de construção, você já comprou material de construção. Então você mesmo, você já sabe quais são os pontos fracos dessas empresas. Estuda esses pontos fracos, estuda os pontos fracos das empresas do segmento que você quer abrir na tua cidade. Estudando esses pontos fracos, você vai tentar, com a sua nova empresa, fechar essas brechas que essas empresas estão deixando. Cara, pode ter certeza, com essa dica você vai fazer muito sucesso. É fácil? Não, não é fácil, é muito trabalho, é muita persistência. Ser diferente não é e nunca vai ser fácil, mas é um dos melhores caminhos a se seguir. E se você quiser ter sucesso, você vai precisar ser diferente, você vai precisar ser um empreendedor e não um empresário. Show de bola, eu acho que deu aí para os comandantes pegar, né, essas dicas. Se ficou mais alguma dúvida, algum tema que vocês gostariam que a gente tivesse abordado, né, nesse como abrir a minha primeira empresa, deixa aqui nos comentários para quem está nos assistindo, né? E é isso, comandantes. Encerramos por hoje o nosso terceiro PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Até mais. Não esquecem de nos seguir aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Compartilhe esse vídeo para todo mundo aí que você conhece e que precisa desses conteúdos. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.